Bom dia 4 de março, estamos para nossa live falando sobre corpo, mente e espírito. Um bom dia para você, um abençoado dia, uma semana já repleta da graça de Deus e será, né? Cada semana nossa será melhor. Isso depende não só das coisas externas, depende da nossa decisão. Nós falamos isso na semana passada, então estamos aqui agora para meditar um pouquinho mais, aprofundar sobre Provérbios. Hoje, deixa eu colocar aqui para vocês o livro, nós traremos para a nossa realidade o livro de Provérbios 20. Bom dia, Helenice, bom dia! Traremos o livro de Provérbios 20. Kátia, bom dia, sejam muito bem-vindas. Já vamos nos aproximando e mandando o linkzinho, mandando esse aviãozinho para mais pessoas, para que estejam aqui conosco, para também ouvir um pouco da palavra de Deus, para a gente conversar, não é? Aqui nós trabalhamos corpo, mente e espírito, todas as segundas, de segundas a sextas, não é? Bom dia, Marta, bom dia! Olha só, hoje nós trabalharemos com Provérbios 20, deixa eu fixar aqui no comentário, Provérbios 20, nós entramos aqui para trazer para a nossa realidade a palavra de Deus, aplicar no nosso dia a dia, para que nós possamos ser curados no corpo, na mente e no espírito. Um bom dia para todas vocês. Olha só, eu já vou mandar aqui uns coraçõezinhos para vocês. Ai, nossa semana abençoada, né? Uma semana abençoada, um dia abençoado para todos nós. Amanhã eu tenho treinamento, então amanhã nossas lives serão mais curtinhas, serão lives aí de 25 minutos mais ou menos. Amanhã eu tenho que estar cedinho lá na Febracis, porque eu tenho 3 dias ministrando treinamento, 3 dias falando sobre inteligência financeira. Eita, que vai ser bom demais, vai ser bom demais. Já coloco, né, na presença de Deus todos os alunos que participarão, vai ser muito abençoado. A Helenice, um bom dia, nossa semana seja abençoada por Deus. A Marta, Deus abençoe seu dia, amém. O nosso. Olha só, hoje nós vamos começar falando de Provérbios 20. E eu quero, como sempre, pedir para vocês que vocês leiam depois Provérbios, ou ele na totalidade, na integralidade, mas eu trago sempre algumas reflexões aqui que eu já destaquei na minha Bíblia. Minha Bíblia ela é toda destacada, toda rabiscada, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse livro de Provérbios, algumas coisas aqui que são extremamente importantes. Olha só, o justo caminha na integridade de todos os filhos que o seguirem. Aqui ele vai falar sobre pais, né? Pai e mãe e filhos. Tem 2 coisas aqui que eu quero chamar a atenção de vocês a respeito dos pais e dos filhos. Olha só. O justo caminha na integridade de todos os filhos que o seguirem. Isso no versículo 7. No versículo 20 está dizendo assim: quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, verá apagar-se a sua luz no meio de densas trevas. Gente, olha o que Deus está nos alertando. Olha a respeito do que Deus está nos alertando aqui. A respeito daqueles filhos que ficam amaldiçoando seus pais, filhos que não honram os pais. Vamos trazer a parte da honra, né? A honra é muito importante. A honra é eu reconhecer no outro a qualidade que ele tem, independente dos seus erros, dos seus defeitos, das suas qualidades. Honra é eu reconhecer que aquela pessoa, independente do que ela faz, ela merece ser honrada por quem ela é. Olha só. Eliane, bom dia. Fran, bom dia. Quando eu dou honra a alguém, eu já falei muito sobre a honra, não vou me ater aqui a esse detalhe, mas já falei para vocês assistirem a Recompensa da Honra com John Bevere. É um autor que ele fala muito sobre a honra e ele fala muito bem em cima da palavra de Deus. Chama-se A Recompensa da Honra, os vídeos dele. E aqui está falando sobre honrar pai e mãe. Então, está falando sobre a honra que nossos pais merecem só pelo fato deles serem nossos pais. Não importa o que eles fizeram, eles são nossos pais. Então, aquilo que eles são, né, por graça divina, aquilo que eles são para nós, nós temos que honrar. Mas meu pai e minha mãe errou tanto, não importa. Só o fato deles terem sido nossos pais merece honra. Eu já falei isso em outras lives, então não vou me ater
tanto a essa outra parte, mas eu estou trazendo aqui o livro de Provérbios. Bom dia, deixa eu ver quem entrou aqui. Aline, Tainá, bom dia. Edilane, bom dia. Jéssica, bom dia. Então aqui está dizendo, olha só, é uma palavra muito forte. Abençoada semana a todos nós. Amém, Aline, amém. A Aline Ribeiro e agora entrou a Aline Novellini. Bom dia, duas Alines aqui seguidamente. Olha só. Quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, verá apagar-se sua luz no meio de densas trevas, e palavra de Deus. Então, quando nós trazemos a honra para os nossos pais, embora nós não concordemos com o que talvez eles tenham feito para nós, mas nós damos honra simplesmente pelo fato deles serem nossos pais, Deus se agrada disso. Mas ao contrário, existe aqui, gente, uma declaração, e isso é importante. Quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, verá apagar-se a sua luz no meio de densas trevas. Ou seja, é reservado coisas muito penosas para aqueles que não honram pai e mãe. É reservado um castigo, digamos assim, vamos colocar entre aspas, para quem não honra pai e mãe. E como eu honro pai e mãe? Eu não preciso concordar com o que eles fazem, mas eu devo respeitá-los e dar a eles a honra simplesmente pelo fato deles serem meus pais. Então, uma coisa é bem diferente da outra. Posso não concordar. É como eu já falei aqui com relação a governantes, né? Posso não concordar com o que o governante faz. Posso não concordar com o que o meu pastor faz. Posso não concordar com o que o meu sacerdote, o sacerdote da minha paróquia faz. Mas, enquanto autoridade, eles merecem ser honrados. E aqui os pais é a mesma coisa. Enquanto autoridade, né, paterna e materna, eles merecem a honra. Então, cuidado se você não está honrando pai e mãe. Existe uma palavra de Deus aqui, de que a pessoa que não honra seu pai e sua mãe, terá uma vida, né? Aqui entende-se, verá apagar-se sua luz no meio de densas trevas, ou seja, terá um final muito triste. Então vamos lá, falado sobre isso, agora eu tenho aqui uma outra palavra. Vocês olhem isso que eu falei sobre pai e mãe, está no capítulo 20, versículo 7 e versículo 20. Mas, acho que, deixa eu ver, quem mais entrou aqui também. Isso. Olha só. Agora, no versículo 10 está dito assim: ter 2 pesos e 2 medidas é objeto de abominação para o Senhor. Mais abaixo, no versículo 23, repete: ter 2 pesos é abominação para o Senhor, uma balança falsa não é coisa boa. Nisso, o que quer dizer? Aquela pessoa que ela não tem uma posição, não tem um posicionamento. Ora ela concorda com uma coisa, ora ela concorda com outra, tá? Então eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Aquela pessoa que ela fica em cima do muro, aquela pessoa que ela não é firme no seu posicionamento, que ela quer agradar um e ela quer agradar outro. Aquela pessoa que, por não reconhecer a sua identidade, ela fica tentando agradar todo mundo. Aquela pessoa que ela trata de forma desigual pessoas por conta do seu nível social. Gente, o quanto isso é comum e o quanto é triste ver isso. Mas é muito comum, é muito comum. Não deveria ser normal, mas é muito comum. E eu percebo, quando eu chego em alguns determinados lugares, eu fico observando, eu sou muito observadora nesse sentido. Se chega uma pessoa com uma posição social mais alta, ou que aparente ser, porque nem sempre a pessoa também tem dinheiro e tudo mais, uma pessoa que aparenta ser mais rico, que aparenta ter um pouco mais de dinheiro, ela é tratada de uma forma. Vamos trazer um exemplo que eu já vi muitas vezes. Numa loja, um vendedor, uma pessoa num restaurante. Chega uma pessoa que aparenta ter uma posição social maior ou que aparenta ter dinheiro, ela é tratada com maior deferência. Mas tem pessoa que ela chega de forma mais humilde e quantas vezes ela é tratada de forma desigual. Então essa pessoa, digamos, essa recepcionista, essa pessoa, esse atendente, que tem 2 pesos e 2 medidas, ele trata bem quem aparenta ter mais dinheiro, ou uma posição maior, ou também mais bem vestido, ou chega num carrão melhor, e ela trata de forma menos
com menos deferência, vamos dizer assim, aquele que aparenta só porque aparenta ser mais pobre. Eu já vi isso inúmeras vezes. Amigas minhas que assim, muito ricas, mas que por não estarem bem vestidas, que foram destratadas em lojas. Então, essa pessoa que trata de forma desigual, pela posição social, por aquilo que a pessoa aparenta, ela está trazendo o quê? 2 pesos e 2 medidas. Nós temos que tratar, gente, com respeito, com honra, com amor, todas as pessoas, independente da classe social, independente da posição que ela ocupa, independente da questão financeira. Eu vejo muitas pessoas tratando de forma desigual. E eu vejo isso todos os dias. Todos os dias eu presencio isso, infelizmente. Bom dia, Cris, Bianca, bom dia. Isso aqui é o que Deus está falando, ó. Ter 2 pesos é a abominação para o Senhor. Uma balança fraudulenta, né, uma balança falsa não é coisa boa. E também isso com relação também àquilo que nós pensamos a respeito das outras pessoas. Será que quando é para mim, eu faço melhor e quando é para o outro não faço melhor? Ou às vezes até o contrário. Talvez eu faça melhor para os outros e menos para mim. Então nós temos que pensar nessa balança fraudulenta, nesses 2 pesos de várias formas. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Ju. Bom dia. Então olha só, esse tratar com ter 2 pesos é também muitas vezes nós tratamos melhor os outros do que tratamos a nós mesmos. Sabe aquela pessoa que ela quer sempre agradar e ela quer fazer para o outro? Então talvez você esteja usando de forma fraudulenta a balança, colocando outra pessoa numa condição maior e você se rebaixando. Então nós temos que tratar com amor o outro e a mim. Não é? Mas o amor que eu dou para o outro, ele perpassa pela minha pessoa primeiro. Ele vem de Deus, passa por mim e vai para outra pessoa. Então muitas vezes, talvez seja o teu caso, você está tratando com mais respeito uma pessoa de fora do que a si próprio. Então essa balança fraudulenta, esse 2 pesos, ele traz várias reflexões sobre a pessoa que trata melhor o outro pela condição social que ela aparenta, porque às vezes nem tem, pelo dinheiro que ela aparenta, e ela trata de forma desigual um outro porque ele aparece menos abastado, uma pessoa mais simples. E isso, gente, é muito comum, infelizmente. Mas também fala desse peso que talvez eu trate melhor o outro do que a mim, e talvez eu trate melhor a mim do que ao outro. Ou seja, no reino de Deus nós temos que tratar de forma equitativa, de forma igualitária. Claro, tratar os iguais igualmente na medida que se igualam. Tratar os desiguais desigualmente na medida que se desigualam. Isso é justiça. Isso é você tratar a pessoa com respeito. Eu não vou tratar, vamos dizer, no trato diário. Eu não vou conversar com a pessoa com palavras rebuscadas, com palavras difíceis, se a pessoa ela é humilde, se ela é muito simples, se ela não vai nem compreender o meu vocabulário. Eu via isso muito na área jurídica. Pessoas muito simples que vinham conversar com um advogado, né? Eu advoguei, trabalhei com juiz, promotor, e a pessoa fala num linguajar tão rebuscado, tão elitista, digamos assim, na área jurídica, uma pessoa que ela nunca teve acesso a esse vocabulário. Aí, se eu trato igual, eu estou desigualando, porque eu tenho que falar na linguagem daquela pessoa. Não adianta eu falar para a pessoa, por exemplo, olha, o teu processo está concluso. Ela não sabe o que é o processo está concluso. O que é um processo concluso? Quando ele está na mão do juiz, para que o juiz possa dar o seu parecer, fazer ou a sentença, digamos assim, ou um despacho. Despacho, né, do juiz, sentença do juiz. Então, quando eu falo, está concluso o teu processo, para uma pessoa que ela é da área jurídica, ele vai entender. Se eu falo, está concluso o teu processo para uma pessoa que não é da área jurídica, ela não vai entender. Então, eu preciso falar com humildade para essa pessoa falar, olha, o teu processo está na mão do juiz, ele vai fazer um despacho, ou seja, uma decisão intermediária, ele vai dar o parecer dele, ele vai se manifestar nesse processo.
Então, você imagina se eu chego com um linguajar jurídico para uma pessoa que ela é extremamente humilde, que ela não vai entender esses termos que é próprio da carreira, né? Que é um vocabulário diferenciado. Então aí eu falo, tratar os iguais igualmente, na medida que se igualam, e tratar os desiguais desigualmente na medida que se desigualam. Porque uma pessoa que ela é leiga no assunto é diferente de um advogado, um juiz, um promotor, que ele entende esse vocabulário jurídico. Então, será que nós não estamos tratando com 2 pesos e 2 medidas? Em tudo isso que eu falei, quando eu me coloco numa posição desigual com o outro, me colocando abaixo, ou quando eu me coloco acima, ou quando eu trato uma pessoa simples, de um linguajar simples, eu quero falar palavras embroladas, toda maravilhosa, só para me mostrar que eu sou superior? Será que eu estou tratando pesos, com 2 pesos, né? Com pesos diferentes, pessoas na mesma condição? Então nós precisamos estar muito atentos para essa balança fraudulenta que Deus fala aqui. Porque às vezes eu leio balança fraudulenta e eu entendo que, não, mas eu não passo ninguém para trás. Passa talvez nas pequenas coisas do dia a dia. Talvez você e eu tratemos de forma desigual as pessoas. Então nós precisamos entender que a cada um nós devemos tratar com a dignidade, com o respeito, com a honra que merecem. Então não é só aqui em peso efetivamente, não é só quando se trata de um furto, de um roubo, ou seja, eu estou tentando tirar proveito dessa situação, essa balança fraudulenta não é só a respeito disso. Então que nós possamos entender isso também. Bom dia, Sandra, bom dia, Jússi. Tratamos a situação com relação aos pais. Tratamos agora com relação à balança fraudulenta, explicando para vocês o que efetivamente quer dizer, né? Trazendo para o nosso contexto hoje do dia a dia. Gente, está fazendo sentido para vocês? Está caindo ficha aí? E agora eu vou trazer para vocês o versículo 18 e o versículo 22, a parte final. Os projetos triunfam pelo conselho. É com prudência que deve ser dirigida a guerra. E que tipo de guerra aqui está falando? Todo tipo. Hoje nós vivemos numa batalha constante. Antigamente se falava de guerra, era quando efetivamente os homens iam guerrear, um país contra o outro, uma nação contra outra. Agora nós travamos uma batalha, gente, uma guerra contínua. Não é que os tempos mudaram no sentido de que, meu Deus, parece que a coisa está pior, mas porque as pessoas pararam de buscar Deus. As pessoas pararam de ter esse bom senso. Eu fico olhando, eu falo, meu Deus, aonde que a humanidade se perdeu? Aonde que a humanidade está com os olhos vendados? Porque as pessoas começam a olhar como normal aquilo que é comum e que não é normal. Bom dia, Luísa, bom dia, Sandra. As pessoas começam a olhar como se fosse normal aquilo que é comum, mas não é normal. Então, nós olhamos aqui, há uma guerra, né? Isso lá está em Efésios 6, 10, não é contra seres de carne e de sangue que lutamos, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus para que possamos resistir nos dias maus e mantermos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. E aí segue essa oração. Está em Efésios 6, aí do versículos 10 em diante. Há uma guerra travada, há uma batalha travada. É uma batalha dentro das casas, dentro das famílias, dentro das igrejas, dentro das escolas. Há uma batalha, gente, absurda. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que entrou na faculdade, ela falou, meu Deus, Anice, graças a Deus, que eu já, ela falou assim, que eu me converti há uns anos e que eu fui fiz meu processo de coaching, que ela tá uma pessoa que ela tá dentro da Febracis, ela falou, graças a Deus, porque ela falou assim, eu fiquei olhando no meu entorno, as pessoas dentro daquela sala de aula, os professores estão perdidos. Os alunos, eles não sabem para onde, eles não sabem o que é certo e o que é errado. Eles não sabem discernir aquilo que é vontade de Deus e eles atacam a religião, eles atacam a Deus.
Então olha que coisa triste. Então é uma guerra que está travada. E nós precisamos estar muito atentos para que tipo de batalha que nós estamos enfrentando. E a primeira batalha, gente, o campo de batalha é a nossa mente. Primeira coisa. A primeira guerra que se trava é dentro da nossa mente. Com pensamentos negativos, com pensamentos que nós muitas vezes não percebemos, mas aos poucos vão tomando conta, vão minando. O demônio ele trabalha muito na nossa mente. As nossas emoções, quanta batalha que nós temos travado. E aqui está dizendo assim, os projetos triunfam pelo conselho. É com prudência, prudência, prudência. Estou repetindo essa palavra para prestar atenção que deve ser dirigida à guerra. Será que no dia a dia nós não estamos tomando decisões sem pensar, imprudentemente? Será que as nossas decisões elas são baseadas nas nossas emoções? E se nós temos emoções burras, nós tomamos decisões burras. Se nós temos emoções inteligentes, nós tomamos decisões sábias. Então, o que tem dominado, né? Qual é o pensamento reinante, o sentimento reinante no nosso dia a dia? Porque nós precisamos ser prudentes nas nossas decisões. Muitas vezes uma outra pessoa nos ofende, nos machuca. Lembra da isca de Satanás que eu falo? Nos ofende, nos machuca e nós já revidamos imediatamente. Estamos agindo como pessoas imprudentes. Temos que pensar qual é a melhor maneira de eu agir para não me machucar, para não machucar outra pessoa, para que eu possa tratar a pessoa com o devido respeito, com a devida honra, apesar do que ela me fez. Então eu não vou devolver na mesma moeda, muito pelo contrário. Eu vou pensar na melhor maneira de resolver aquilo. E não olho por olho, dente por dente. Isso era da pena de talião. Isso é antigamente. Hoje nós somos pessoas com inteligência, gente. Nós temos facilidade. Nós temos muito mais conhecimento do que se tinha naquela época. Então será que hoje nós não estamos pagando na mesma moeda como a lei de talião, que era uma lei injusta? Se alguém matasse uma pessoa nessa lei de talião, o outro tinha direito de matar, tirar a vida do outro da família. Se a pessoa causasse algum mal, eu tinha direito de ir lá e causar o mesmo mal na pessoa. Isso não é justiça de Deus. Isso é justiça dos homens. Então será que muitos de nós não estamos agindo como na época da lei de talião? Olha só. Coloca a tua esperança no Senhor e Ele te salvará. Nós temos que ter aqui conselheiros realmente sábios. Porque escutar o conselho, tem uma multidão de conselheiros, mas conselheiros que não tenham inteligência, que não tenham sabedoria, vão nos levar à derrota, à derrocada. Então aqui Deus está dizendo, escolhe os teus conselheiros. Escolhe pessoas que vão fazer você sair desse estado e ir para um estado melhor, para você construir uma vida melhor, para você se tornar uma pessoa melhor, para que eu e você possamos nos tornar uma pessoa melhor a cada dia. É desafiador sempre, sempre. Nós não vamos mudar da água para o vinho, não é como que num passe de mágica, no milagre. Não, milagre é só Deus. Mas nós vamos fazer a nossa parte todos os dias, para que nós possamos, fazendo a nossa parte todos os dias, nós possamos ir trilhando esse caminho que vai nos levar a Deus. Um caminho de honra, um caminho de justiça, um caminho de humildade, um caminho de sabedoria. É isso que Deus tem reservado para nós. Menos que isso, gente, não vem de Deus. Porque Deus, Ele nos quer ver sempre bem. E Ele não quer ver só a mim bem. Ele quer ver a você e os nossos inimigos. Isso vem de Deus. Quando é algo que denigra a imagem, quando é algo que eu vou pagar na mesma moeda, quando é algo que favorece mais a um do que a outro, quando para eu ganhar você tem que perder, isso não vem de Deus. É uma relação ganha-ganha. Eu ganho e você ganha. Ninguém sai prejudicado. Essa é a justiça de Deus, essa é a lei de Deus. Tirar um maior proveito daquela situação no sentido de que é bom para ambas as partes, para ambos envolvidos. É bom para a família, é bom para a comunidade. Agora, quando nós olhamos algo que só favorece a uma parte, pode ir e ter certeza que isso não vem de Deus. Que isso não é uma lei justa. Que isso é só para alguns.
parar com esse favorecimento. E será que nós não estamos tendo esses 2 pesos e 2 medidas? De favorecer mais a um do que favorecer a outro? Então, que nós possamos hoje fazer esse exame de consciência. Em que eu posso estar tendo 2 pesos e 2 medidas? Em que eu, né? E aí você traz para você, o que você hoje pode estar tratando diferente pessoas que deveriam ser tratadas iguais. E talvez onde que você está tratando igual pessoas que deveriam ser tratadas de forma diferente pela sua humildade, pela sua simplicidade. Será que eu e você não estamos tendo 2 pesos e 2 medidas? Será que eu e você não estamos tratando desigual as pessoas? Na medida em que elas se desigualam, nós estamos tratando de forma diferente? Como nesse caso, né, que eu trouxe para vocês da área jurídica, que foi só um exemplo, tá? Só para aclarar a vocês o que é você tratar a pessoa com justiça, com equidade, com retidão, sem 2 pesos e 2 medidas. E aqui com relação à honra de pai e mãe, cuidado, quem amaldiçoa o seu pai e sua mãe verá apagar a sua luz no meio de densas trevas. É promessa de Deus. Então não adianta estar na igreja todo dia rezando e desonrar pai e mãe. Não adianta todo dia estar na igreja rezando e tratar de forma diferente pessoas que são iguais. Ou tratar de forma igual pessoas que são diferentes. Não adianta estar todo dia na igreja e não aceitar conselho de quem realmente é mais sábio do que você. Quantas pessoas por ignorância, não quero, isso não serve para mim, isso é orgulho. Não, isso aqui para mim não serve, orgulho. Então que nós possamos fazer essa reflexão, né, com tudo que foi falado aqui em Provérbios 20, para que nós possamos ser melhores a cada dia. É isso que Deus espera de mim e isso que Deus espera de você, e que eu possa ter contribuído com o seu dia, que isso fique reverberando no seu coração e que nós coloquemos em prática, porque senão vai ser só um conhecimento jogado ao vento. Que nós possamos transformar esse conhecimento em sabedoria e possamos agir de forma diferente hoje, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, para que Deus se agrade cada dia mais de nós e que nós construamos tijolinhos no céu, para nós e para outras pessoas. Uma segunda-feira repleta de bênção para você. Cris, bom dia! Uma segunda-feira repleta de bênçãos para você, tua casa, tua família. Que Deus cubra de bênçãos, que todo lugar que seus pés pisarem, que seja tocado uma luz do Espírito Santo através dos seus pés. Que os seus pés abram um novo caminho, um caminho de luz, de paz e que conduz a Deus. Um beijo para você, fique com Deus e até amanhã, 6h50, se Deus quiser. Beijo!